Em 11 de setembro de 2001, dois aviões se chocam contra as Torres Gêmeas e inauguram o conturbado século XXI. O ataque leva à invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos e 20 anos depois a imagem bizarra de um avião com uma multidão dentro e outra fora tentando agarrar na fuselagem marca para sempre a retirada desastrada de Cabul pelos norte-americanos. Ainda bem que eu tenho diante de mim uma historiadora, professora do Centro de Estudos Árabes da USP. Bem-vinda, Arlene Klemscher. Obrigada pelo convite, Taz. É um prazer conversar com você. E você aí entra na conversa com a hashtag Provoca. Olha, antes de Afeganistão, vamos ao básico. Assim. Quando se fala em mundo árabe, a gente coloca no mesmo barril pólvora, petróleo, fundamentalismo, Islã, Mil e Uma Noites. Você que ensina essa história há tantos anos, por onde que a gente tem que começar para entender de verdade o mundo árabe? Pela desconstrução dessa imagem que você desenhou. Que eu acabei de criar. E de pensar que eles têm história, eles têm origem, eles têm desenvolvimento, responderam por um período enorme de 400 anos de auge civilizacional, quando produziram os maiores filósofos do mundo, Que médicos. período foi esse? Esse período foi do ano 800 ao ano 1200, digamos assim. E é interessante porque a Europa estava numa idade que não era tão boa de conhecimento. E, de fato, o mundo árabe, naquela época, era o centro do mundo. Tanto que a Europa estava muito atrás. Aliás, a Europa, enquanto ideia de Europa, ela ainda nem existia. Né? Ela ainda não tinha essa unidade que foi ganhar a partir do século XII e estava muito atrás mesmo. Então, o tamanho das cidades, as práticas das pessoas, tomar banho entre os árabes já era comum, para os europeus não existia essa prática. O sabonete existia para os árabes, para os europeus não. Então, e tinha um avanço, então, até mesmo na química, até mesmo na botânica, em tudo, a produção de remédios, hospitais escola, que já eram escola e hospital ao mesmo tempo. E tudo isso foi um período de imensa produção intelectual, filosófica, cultural, técnica e foi árabe. Então, tem um lugar de onde se vem para entender o século XX. A gente tem que entender que algoritmo, por exemplo, que é uma palavra, né, hoje parece que veio do Vale do Silício, é Teherã, né, é engenharia ali, século IX, salvo engano, né? A matemática é uma coisa do mundo árabe, né? Sem dúvida, foi avançado em muito. O próprio, no conceito de zero que vinha, era hindu, mas foi desenvolvido pelos árabes. A álgebra, tudo isso foi desenvolvido por filósofos árabes da época. Por que a mídia é tão excludente ao tratar as coisas do mundo árabe? A mídia gosta muito de falar do mundo árabe, mas não dá voz aos árabes. Então, nesse sentido, exclui sim, certamente exclui, porque quer ela mesma falar por eles, ao invés de deixar que eles falem por si mesmos. Quando você vê esse programa, em 2012, você disse ao mestre Abu que os árabes não eram ouvidos. 10 anos depois, Arlene, o que mudou? 10 anos depois, eu acho que nós conseguimos avançar bastante em termos de ser ouvidos, porque hoje temos correspondentes de jornais locais brasileiros em algumas cidades árabes, temos as mídias sociais estouraram, então tem muito mais comunicação direta chegando. O que não mudou exatamente é o quadro conceitual com que se olha para o mundo árabe, que é um quadro ainda muito moldado pela ideia de choque de civilizações, de que os árabes seriam o outro e muitas vezes exótico e ameaçador. Isso é uma construção histórica, cultural muito longa, que vem do século XIX até hoje. Isso ainda não mudou. Como não cair na tentação de que a gente já sabe tudo sobre o Oriente Médio? De fato, a gente não sabe. Sabe de fato, muito a gente pouco, sabe né? muito pouco, exatamente, né? É flagrante como se sabe pouco. Isso foi muito, assim, visível, por exemplo, nas próprias falas de Biden, algumas outras autoridades. Qual foi o escorregão dele?
que chamou a sua atenção? Quando os americanos expressaram que foram tomados de surpresa com o avanço do Talibã rápido após esses 17 dias em que avançaram e tomaram todo o governo. Esse foi o elemento mais chocante, né? Será que realmente não conheciam e não tinham inteligência a partir de dentro? Eu estou louco para falar de Afeganistão, mas eu quero antes percorrer com você, por exemplo, figuras como Bin Laden. Em 2010, a gente tem aquele início da Primavera Árabe. Eu quero saber de você, que é uma historiadora, talvez uma pergunta que não se faz a uma historiadora, porque eu quero de você uma coisa subjetiva. Você acha que o Bin Laden ficou chateado dele não ser a inspiração desse movimento? Nossa, e deu um gostinho tão bom, né? Eu tive essa impressão nitidamente. Quando começaram as revoltas e revoluções que depois foram revertidas por contra-revoluções, mas tudo aquilo que a gente chamou de Primavera Árabe, Bin Laden se tornou assim irrelevante. Olha. E não é maravilhoso, irrelevante não por uma ocupação externa, mas pelo movimento de dentro, Pelos por algo próprios, que né? pelos próprios. Por quê? Veja, o grande problema é que nós não esperávamos uma coisa ou outra simplesmente por desconhecimento da história mesmo. Ao longo do século XX, as duas correntes, tanto a corrente de contestação, de luta por direitos das mulheres, inclusive, que às vezes se casa com o nacionalismo, às vezes não, mas essa é uma corrente intelectual que se remonta ao início do século XX, e a outra é a do fundamentalismo também, em muitos momentos como resposta ao imperialismo, resposta ao colonialismo, uma forma local de responder à dominação externa, mas esses dois movimentos vinham lutando por proeminência ao longo do século XX inteiro. Então é como se tivessem um Bin Laden e uma revolução, ou Primavera Árabe, há muito tempo. E a ignorância de que isso tinha raízes profundas leva a surpresa com um ou com o outro quando ele vem à tona, quando aparece. Quando no fundo são duas correntes em competição lá dentro. Que coisa incrível, né? Como a ignorância nos leva a lugares assim que não tem nada a ver com a realidade. O significado de Al-Qaeda é base, alicerce, e tem gente que gosta de algo que eu curti agora, que é banco de dados. É como se a Al-Qaeda nasceu para ser um RH de terroristas, é isso? Um banco de dados para catalogar todo mundo e botar para trabalhar? O significado do nome, quando foi dado nessa época, anterior à época da tecnologia ao extremo que a gente vive hoje, era a base de treinamento de jihadistas. Esse era o significado da base. Então, a Al-Qaeda conseguiu permissão para estabelecer-se, né, principalmente depois que o Talibã virou governo, em 96, estabelecer uma base de treinamento de jihadistas no Afeganistão. No Afeganistão e no Paquistão também? Foi onde se iniciou, não? Não, a base de Osama Bin Laden foi estabelecida no Afeganistão. O caso é que o Paquistão sempre teve uma relação muito estreita, inclusive responsável pela própria origem do Talibã, mas a base era no Afeganistão. A fronteira ali é bastante permeável, né, com muito vai e vem. Quer dizer, são fronteiras, essa, por exemplo, do Afeganistão, a formação dele com essas fronteiras é muito produto da competição colonialista britânico-russa. Os britânicos tentaram várias vezes dominar o Afeganistão e não... Aliás, queriam que o Afeganistão servisse assim de zona tampão contra o avanço russo em direção à Índia, que era a joia da coroa do Império Britânico do século XIX para o começo do XX. E, ao fim e ao cabo, essas fronteiras elas foram muito artificialmente formadas também por essas lutas intercoloniais e pela forma como a Inglaterra favoreceu, num determinado momento, a partir do final do século XIX, a etnia Pashtun, para tentar conseguir essa aliança interna e a transformação do Afeganistão com esse caráter. Mas são fronteiras artificiais que cortam comunidades, que cortam etnias. E muito antes o Afeganistão foi parte de grandes reinos, impérios, que tinham fronteiras muito maiores. E essa divisão étnica interna, ela sempre encontrou outra forma de coexistir, de funcionar do que essa que se tem hoje, né? Então havia sempre uma autonomia para regiões, tribos, lideranças que hoje supostamente não deveria ser sob um Estado-nação, mas que é muito complicado.
esse erro é recorrente, né, do Ocidente, de criar fronteira. Na África aconteceu isso também. A né? África é o caso clássico que conhecemos. O Oriente Médio árabe também foi assim, toda aquela fragmentação e surgimento dos países do Oriente Médio. E é muito estranho, a gente pensa, é bizarro que até tão recentemente as potências têm olhado para essas regiões como um tabuleiro, que se pudesse traçar fronteiras. E por que elas não aprendem, as potências? Porque tem duas coisas, né? Entre outros, mas fundamentais, interesses muito grandes em jogo. E a tentativa de dividir esses povos e colocar eles em luta entre si para conseguir estabelecer benefícios dessa, né, fragmentação. Você está falando com muita elegância, mas nós estamos falando de dinheiro. Com certeza. Não é isso? Hoje existe uma confusão entre criticar a política israelense e criticar os judeus. Me parece que há essa confusão. Essa aqui é a minha pergunta. Quem critica Israel é antissemita. Como desfazer esse engano? Mais uma vez, conhecendo a história, né? É muito importante realmente fazer essa distinção entre o antissemitismo, que ao longo da história causou problemas imensos e que teve diferentes motivos. Se a gente está falando de Idade Média, moderna, contemporânea, chegando naquele momento absurdo que foi o do Holocausto. Então, o antissemitismo ele tem uma dinâmica que é de acusação de um grupo da sociedade sem qualquer fundamento real, uma acusação construída em cima de como eles se parecem, onde eles estão. Olha, para te dar um exemplo, Hitler acusava os judeus de serem ao mesmo tempo comunistas e capitalistas financeiros que queriam dominar o mundo pelo dinheiro. E ainda promovia a ideia de que os judeus estavam penetrando a sociedade alemã e europeia e querendo dominá-la por baixo, né, usurpar seus valores e assim por diante. Então, essa construção do inimigo é o que está por trás do antissemitismo e depois a forma como ele vira política de governo. Foi política de governo para o czarismo, foi política de governo para o nazismo. Eu tenho uma curiosidade se a gente se deve se preocupar com aquele príncipe da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, o MBS, porque eu acho que um dos maiores terrores que eu já passei na vida foi cruzar com a delegação dele num lobby de um hotel em Nova Delhi. Eu nunca tinha visto um autoritarismo naquele grau, tantas armas, tantas pessoas que não enxergam ninguém. Eu quase fui atropelado por um general que assim, simplesmente me ignorou. Esse cara é poderoso mesmo? Ele é poderoso. E essa carga que você sentiu negativa no ar, autoritária, ela foi muito bem percebida, porque é uma pessoa que, como a gente viu, mandou matar, esquartejar o jornalista dentro da embaixada. E se isso foi feito na embaixada da Turquia, é porque acontece todos os dias dentro da Arábia Saudita. Aí é que está, e a notícia não chega, ela não vai para o mundo. E por que o Ocidente é tão amigo da Arábia Saudita? Me diz. E é isso não só o Ocidente, quase todo mundo é amigo, né? E isso que é tão contraditório, por exemplo, sem querer defender Talibã, mas quando se acusa tanto o Talibã de não respeitar os direitos das mulheres. Que na Arábia Saudita o que acontece é exatamente a mesma coisa do que poderá acontecer com o Talibã no poder mais uma vez, só que nada é dito, nada é feito, se fecham os olhos porque é um aliado dos Estados Unidos, MBS, o seu governo, o seu regime. Aliás, um país que foi fundado sobre um tripé, né? Apoio britânico, a tribo dos Ibn Saud, ali do deserto, sentados sobre a região do petróleo na península, e o wahhabismo, ou seja, uma ideologia radical, extremista, violenta, que desde o comecinho do século XIX, final do XVIII, já vinha varrendo aquela península com o extremismo religioso e com a tentativa de implantar uma visão própria, radical, e que não era compartilhada pela maioria, pelo bojo da população islâmica, do Islã.
Então, é esse tripé que cria a Arábia Saudita. E como estão justamente sentados sobre tanto petróleo, a aliança está colocada. Primeiro os ingleses, depois com, né, a saída dos ingleses da cena de potência mundial, os americanos tomam esse lugar e a aliança estreita é uma aliança de interesses, uma aliança para a qual se fecha os olhos para tudo o que acontece. Qual é a liberdade que uma mulher tem na Arábia Saudita hoje? Muito pouca. Se comemorou agora que numa jogada assim de mídia praticamente autorizassem mulheres a dirigir, mas não podem se locomover de um lugar para outro sozinhas, sem uma autorização de um membro da família masculino. Realmente é uma prisão para as mulheres e também em termos de liberdade de expressão, também em termos E por que o Ocidente não se revolta? Porque é um aliado, porque faz tudo ele é que aliado, quer. ele é amiguinho. É amiguinho. Entendi. É um aliado muito estratégico. Estratégico, né? Deve render muita coisa nessa amizade. Os americanos saíram do Iraque, o Estado Islâmico ocupou. Saíram do Afeganistão, o Talibã ocupou. Agora o ISIS quer tirar uma casquinha ali. Como que vai ficar essas pessoas tão dóceis agora juntas lá? Pois é, o próprio Talibã não é uma coisa só, né? Ele tem muitos grupos ali internos, velha guarda, jovens, mais violentos, menos violentos, mais dispostos a aceitar algum papel das mulheres na sociedade, mais linha dura. E tampouco o Talibã, que já é tão fragmentado, tem assim controle sobre os grupos salafistas radicais como o ISIS-K. Sim. Então, é realmente uma situação, né, que o mundo espera para ver, mas para o Talibã vai ser, e ele tem tentado manter essa fala de que vai ser importante controlar esses grupos, porque eles querem ser aceitos como parte do poder mundial e jogar esse jogo, né? Então, vão fazer o possível para poder ser um parceiro, né, de confiança e trazer estabilidade para a região. Poxa, se os Estados Unidos tivessem pensado isso 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, você sugere assim que no primeiro ano ele já deveria, opa, desculpa, foi engano, vamos sair, vocês vão cuidar? O grande caso é que houve o argumento que foi o ataque às Torres Gêmeas, que foi um elemento pavoroso, Claro. Mas esse argumento para entrar, derrubar tão rapidamente um governo, vira uma grande armadilha para alguns, mas para aqueles que queriam manter a engrenagem da produção bélica, é a solução. É a solução. Exatamente. Como é que eu vou fechar essa torneira, né? Está indo tão bem. Que coisa cruel, né? Exatamente. Às vezes parece que essa atuação dos Estados Unidos acaba espalhando novas sementes de terrorismo. Você não tem essa... E veja, a gente tem a imagem dos Estados Unidos emblemática, como aquele avião saindo e as pessoas caindo, e numa relação perfeita que você fez, porque essa imagem é muito forte. Mas para mim tem outra imagem da saída dos Estados Unidos que talvez seja mais reveladora, que é a imagem desse drone destruindo uma família com 7 crianças. É isso a ocupação americana. 20 anos de ataques de drones, de chamados efeitos colaterais, danos colaterais. Ou seja, civis, dezenas de milhares de civis mortos por uma presença que teria o objetivo de eliminar o terror quando cria mais insatisfação, mais revolta e mais espaço para proliferação e recrutamento de jihadistas, radicais, salafistas e assim por diante, porque é uma revolta contra essa presença. A própria inteligência instaurada nessa situação de ocupação militar produz uma narrativa, notícias, informações para justificar sua permanência ali. Então, pintam um quadro muito mais favorável, o que chega, né, de informação para as lideranças, os chefes dessa operação, é muito mais favorável, provavelmente, pode ter certeza, do que realmente acontece.
A gente vai, no próximo bloco, botar finalmente a conversa do Afeganistão. Quem são os jovens do Talibã? Você reparou que eles têm umas roupas mais diferentes e tal? Vamos entender melhor essa história com a professora Arlene Klemschar. O Afeganistão é um país montanhoso, sem litoral, um tantinho maior do que Minas Gerais, encravado bem no meio da Ásia. Ingleses, russos, americanos tentaram botar o pé ali sem sucesso e o Afeganistão ganhou fama de cemitério de impérios. Que apelido é esse, hein, Arlene? Os Estados Unidos, eles jogaram a toalha agora e eu quero te perguntar uma coisa. Qual será o próximo império a se dar mal nas terras afegãs? A China? Imediatamente é o nome que vem em mente, porque apesar da fronteirinha ali ser muito pequena com a China, o interesse chinês é, estrategicamente falando, muito grande. A China quer do Talibã uma garantia contra a transformação dos uigur, que existem ali dentro do Afeganistão também, em milícias radicais. Quem são? São muçulmanos chineses, uigur. É uma etnia da China, que existem uigures étnicos dentro do Afeganistão e eles são historicamente oprimidos dentro da China comunista, do regime atual. Então, eles têm muito motivo para revolta e o medo é que os uigures encontrem um contexto e encontrem, digamos assim, inclusive mestres para treiná-los na arte, né, da insurreição e que isso leve depois para dentro da China. Então, o interesse chinês ali, e por isso a China é um dos primeiros a conversar com o Talibã e pedir todas as garantias. E parece que já tem até business plan das estradas que vão ser construídas. Você acredita que nós temos a chance aí dessa joint venture, vamos chamar assim, de Talibã e China criar uma nova rota da seda ali? Mas, sem dúvida, porque a China ela é muito pragmática nesse aspecto. Nenhuma potência pede garantia de direitos humanos, mas muito menos a China. E ela já tem relações comerciais muito importantes com o Irã. Dado, né, o contexto de sanções contra o Irã, a China vem, né, preencher um vácuo deixado e o Irã é o próximo país exatamente nessa linha, né? China, Afeganistão, Irã, tem aí um corredor e o Afeganistão tem uma série de riquezas minerais não exploradas, mal exploradas. Enormes, né? Inclusive lítio, que é uma coisa super necessária para o carro elétrico, que agora está no contexto global. Exatamente. Eu fico até envergonhado de perguntar se a pessoa é otimista, sabe, nos dias que correm. Mas você vê alguma possibilidade da China conseguir ajudar aquele lugar a ter alguma dignidade, recuperação da civilidade? Recuperação econômica, a China certamente. Agora, veja, Taz, a sociedade afegã tem um setor educado, cosmopolita, viajado, que vai, de todas as maneiras possíveis, se agarrar a quem puder ajudá-la a manter uma situação de liberdade de expressão, universidades, educação, inserção de mulheres no trabalho e assim por diante. Então, tem uma necessidade interna e o Talibã sabe disso. E, portanto, ele já, né, vê por onde e qual vai ser a feição do seu novo governo, porque provavelmente vai ser difícil exercer um governo tal qual o da década de 90. Aliás, eu acho que a maioria desses garotos nem tinham nascido ainda, né? Eu vejo aquelas roupas, eles são meio TikTok, você não acha? Sim, TikTok é bom. E também eu quero saber de você, se o Talibã é diferente, se as mulheres também, que agora eles vão ter que encarar, também são diferentes. Me parece mais, né, elas sabem dos seus direitos, elas enfrentaram eles ali, pelo menos nesse começo, com cartazes e tal. Você acha que pode ser diferente isso daí? Eu acho que existe algum indício, por exemplo, no sul do Afeganistão, onde já existe uma presença maior, historicamente falando, do Talibã. Hoje, nem toda mulher, nem toda a população feminina usa o véu completo, né? Já se vê na rua muitas mulheres só com o hijab, que é o lenço sobre a cabeça. Então, já há
diferenças visíveis, né, em relação a regiões que são fortes, né, territórios tradicionais do Talibã. Na saída desastrada, que os intelectuais mais caridosos chamaram de fiasco, né? Essa saída dos Estados Unidos. O que é tudo errado? Porque os caras não falaram nem com os aliados, nem com os ingleses. Como que você viu essa saída? A negociação de Trump foi com o Talibã, né? A saída tinha que acontecer. E deveria ter acontecido muito tempo atrás, na verdade. O problema maior foi a permanência, o que eles fizeram esses 20 anos. Mas, ao sair, negociaram com o Talibã. Não esperavam que fosse tão rápido o avanço, mas negociaram com o Talibã, sabendo que algum dia o Talibã ia ser aquele com quem eles deveriam, né, ter o contato e que teria o controle do país. Todo o sistema de vistos emperrados, dificuldade de locomoção, dificuldade de saída também vem do governo Trump. Quando criou, né, o governo Trump criou uma ideia de que assim os Estados Unidos estavam sob o perigo de invasão de terroristas do mundo inteiro, até o brasileiro estava sofrendo dificuldade para entrar nos Estados Unidos, vistos negados. Então imagina no Afeganistão. 2 anos, pelo menos, que muitos tentam tirar visto, não conseguem. Então, não foi só um problema agora, desses últimos 4 meses, 3 meses ou 17 dias. Foi um problema de longo prazo. Foi um problema elaborado com muito cuidado, né? Com muito cuidado. Ele avisa que vai sair, tranca como se fosse uma panela de pressão e sai de repente. Exatamente. E você já vê países europeus preocupados não com o Afeganistão, mas com os refugiados. Então, realmente queriam fechar essa panela do que ter o afegão entrando nos países europeus e nos Estados Unidos. Professora, é possível fechar essa panela? De forma alguma. E por falar em panela, nunca tive presencialmente no Afeganistão, mas o Irã, quem visita e consegue, né, passear na noite, sair com os jovens, Como é uma panela de pressão. Exatamente, porque a juventude está louca para se expressar, para viajar o mundo, para dizer o que pensa, para ter liberdade de expressão. E como é que é uma noite, uma balada no Irã? Sugira aí que o pessoal vai começar a viajar agora, quem sabe é um destino turístico. Bom, tem muitas características engraçadas aí, mas primeiro, são muito felizes, muito alegres, muita alegria. Olha. Segundo, dentro do espaço reservado, né, de uma casa, de uma residência, onde as festas acontecem, família ou família expandida com amigos, as pessoas tiram as suas roupas mais conservadoras, os seus casaquinhos, penduram numa sala e estão com roupas normais de festa, com seus brilhos, com seus tudo mais. Segundo, mesmo que não sirvam bebida, as pessoas levam muitas vezes uma garrafinha, né, com a sua própria bebida, que é para poder, uma garrafinha, né, mocosada. animar um pouco. Como conter um homem-bomba? Como que o Talibã vai cuidar da segurança de uma cidade com 5 milhões de habitantes como Cabul? Não cuida, né, no final das contas não cuida. Um homem-bomba é uma coisa muito absurda, muito... Ele não causa tanta destruição quanto outros perigos, mas o tipo de clima, o tipo de... É um atraso imenso. É um terror permanente, é um atraso muito grande. Você saber que você pode estar num ambiente desse. Mas, Taz, não há como eliminar as formas várias de insurreição, terrorismo, revolta, etc., se não for cuidando do bem-estar das pessoas, do básico, né, da amizade entre os países, da relação de respeito e empatia, de desconstruir as ideias de que aquele outro é ameaçador para início de conversa, porque o ameaçador naquele outro é uma
minoria ínfima. Aquele outro, na verdade, é o espelho da gente mesmo, quando a gente começa a entrar nessa lógica de... Mas é o cara que sai na mídia, né, ocidental, e é isso que a gente fica lendo o tempo todo, né? Aí é que tá. E por não ler sobre todo o restante, que é a alta cultura, que é a vida da sociedade, que é todo o lado que existe, que é igual a gente, igual a todo mundo, cria-se essa ideia de que tudo que há é ameaça. Isso não é verdade. Quem financia o Talibã? O Talibã tem várias fontes de financiamento, né? Começando com, em vários momentos históricos, o contrabando. O ópio sempre foi uma fonte de renda para as regiões, para as tribos, lideranças e, inclusive, para o Talibã. Nas regiões onde ele controlou, no governo ou após o governo, ele também chegou a cobrar impostos. Então, tem esse tipo de relação e tem também alguma extração de mineral e riqueza desse tipo. Mas o contrabando sempre foi um forte candidato. O contrabando é um big business. Foi revelado agora que os americanos entregaram ao Talibã uma lista de nomes de americanos e aliados que iriam sair. O que vai acontecer com esse pessoal que ficou? Então, bom, primeiro isso já mostra algo muito interessante, que é essa aliança tática nesse momento, essa confiança que vem de anos de conversas, evidentemente, e que se espera com isso construir a possibilidade de um corredor, né, um canal que o Afeganistão não feche completamente e que essas pessoas possam sair mais para frente, quando quiserem. Mas se você estivesse lá e esse seu nominho estivesse na lista, como que estaria a sua expectativa de conseguir isso? Eu estaria, assim, realmente torcendo para poder confiar no Talibã. Que coisa, hein? Confiar no Talibã. É possível? Bom, se os Estados Unidos confiam em MBS, Mohammed bin Salman... Você está me provocando. E o pior é que é verdade mesmo. A guerra contra o terrorismo, ela pode ser um fracasso, como é a guerra às drogas, por exemplo, que é o tal de enxugar gelo. É claro, porque ela não foi concebida para ser um sucesso no sentido de eliminar o terrorismo, ela só cria mais fontes de terrorismo, ou seja, vamos falar claramente, recrutamento de jovens, pessoas que poderiam servir a interesses de realizar atentados à bomba em alguma parte, criando isso tudo que se chama aí de terrorismo. Então, e o propósito da guerra ao terror nunca foi eliminar essa fonte de produção dessa ameaça. Pelo contrário, né, ela cria a ideia maior e a própria realidade de ameaça. O que você tem a dizer para quem está vendo a nossa conversa e está achando você assim muito simpática ao Talibã? Você me achou simpática ao Talibã? Eu Talibã? estou falando de quem está vendo a nossa conversa. E você, assim, eles sentiram que você passou um pano para o Talibã. O que você tem a dizer para eles? Bom, o que eu teria a dizer é simplesmente que seria importante entender que o Talibã tem toda a potencialidade para criar um governo extremamente repressivo, né, opressor para a sua população e que nenhuma mulher no mundo, né, que valorize a liberdade de expressão, as conquistas históricas dos movimentos sociais das mulheres, pode ver com bons olhos o Talibã. اگر به زور قلم باشه اگر به زور صدا باشه منتها سکوت نمیکنیم و دختر خانمای دیگری که در خانه نشسته به اداراتشان نمیرن حضور نمییابن به معنی ازی از اونا شکست پذیرفته اونا حبس هستن لطفا خواهرای عزیز. Quando os Estados Unidos intervêm, eles são criticados. Quando eles não intervêm, também, né, são criticados, deixaram a coisa ficar lá. Isso aconteceu na guerra da Bósnia, por exemplo. Aconteceu em muitas guerras. Existe uma dose certa para entrar ou não numa guerra? Isso me faz lembrar de um grande, caro amigo de origem árabe.
daqueles momentos mais cruciais que você fala assim, não é possível, estão atacando, a comunidade internacional tem que intervir, proteger, né? E esse amigo virou para mim e falou assim, tem horas que a gente tem que respirar fundo e não dá para fazer nada. A intervenção militar, ela gera, historicamente sempre gerou, mais problema do que poderia resolver. Então, a intervenção ela não pode acontecer no afogadilho de um momento de crise. Ela pode ser outro tipo de contato. Manter abertos os canais de comunicação, engajar com a sociedade, criar polos de fortalecimento mútuo de sociedade civil, organizações da sociedade civil. Na universidade, fazer congressos, convidar, visitar, ou seja, colocar dinheiro em instituições boas, né? Mas jamais invadir, e até ocupar. aprender com eles, né? Aprender, certamente. Eles construíram as primeiras universidades da história humana. E a gente não conhece muito bem isso, né? Certamente. Durante esses 20 anos de intervenção, as mulheres afegãs, elas tiveram algumas conquistas que a gente tem que reconhecer, estudar, trabalhar, enfim, sair de casa e tal. E agora, como você vê esse horizonte? Com muita preocupação. E as mulheres que estão ali estão muito apreensivas para saber como vai ser o dia seguinte, a tomada, esperando ver que tipo de governo que o Talibã vai anunciar. Sabem que não terão a mesma dose de, né, livre conduto. Eu vi uma imagem tão bizarra que era um locutor de televisão anunciando que está tudo bem, que eles iam garantir, só que os caras estavam atrás desse locutor com umas metralhadoras. Esse pessoal, eles são sutis desse jeito mesmo? Muito sutis, né? E repórteres internacionais que permanecem também têm dito que o tratamento tem sido, nesse momento, muito bom em relação à mídia, porque querem que o mundo veja esse novo Talibã com olhos melhores do que o passado poderia, Devemos implicar. ver com olhos melhores? Devemos saber que se trata do Talibã, que ele tem uma ideologia radical, que exerceu um governo extremamente repressivo no passado, que ele vai, no entanto, querer aparecer com outros olhos, dar garantias, mas não é tão simples. Então, o que eu espero é que não se esqueça o Talibã no dia seguinte. Que o mundo não esqueça aquilo, porque é aí que a coisa vai acontecer. Quando as cortinas se fecharem e o Talibã sair do noticiário, é aí que a gente vai ver a coisa acontecer. E teve gente ainda contemporizando assim, não, é que você não entende de mundo árabe, quando a gente fala da repressão às mulheres, né? Precisa entender de mundo árabe para ver que não é assim que se trata o gênero feminino? Não, nesse aspecto não, né? Porque o desejo por emancipação é da mulher em qualquer parte do mundo. Provavelmente a gente vai ver um Talibã tentando dar garantias, estabilidade regional, se colocar no jogo de poder com as potências da região e internacionais, ao mesmo tempo que com essas cortinas fechadas, internamente ele vai exercer seu poder de maneira autoritária, repressiva, segundo a sua ideologia extremamente restritiva. Então, essa combinação, e aí o mundo vai fechar os olhos para o que está acontecendo dentro, que foi o grande argumento para ficar ali 20 anos, e lidar com o Talibã, que está, né, segundo essa visão, que pode ser que sim, não, dando garantias de estabilidade regional. Eu espero que muita gente esteja abrindo o olho sobre aquela região maravilhosa e muito complexa do mundo, mas eu quero saber de você, no nosso último bloco, o que acontece com um povo que desconhece a sua história. Isso vale para o Brasil também. Vem aí na hashtag Provoca com a professora Arline Clemecha. Por que estudar história? Não fazemos a história, somos feitos por ela. É a visão grandiosa de Martin Luther King. Já o Napoleão Bonaparte mandou um soco no queixo. A história é só uma fábula com a qual todos concordam. Que fofo, né, o Napoleão?
falando da sua profissão de historiador. O Arline, qual desses dois rapazes aí chega mais perto da sua visão da história? Bom, sem dúvida, Martin Luther King, porque ele mostra que, com essa frase, que tudo se explica pela história, nenhum ser individual pode mudar tão rapidamente ou decisivamente. Então, é uma visão muito mais de historiador, ou seja, da importância que tem olhar os processos históricos, as causas, todas as várias engrenagens colocadas em operação em relação a determinado tema. Né? E até ele, né, se colocando de uma forma muito humilde em relação à história. Claro, né? ele, justamente. De que não é ele que faz a história, mas que ele está ali junto. Agora, eu vou defender, então, Napoleão, porque esse é o meu papel nesse programa. A história também é uma versão sempre, não é uma fábula que a gente acredita e, de repente, quer mudar, inclusive, a versão dela, como está sendo tentado atualmente no Brasil, não é verdade? Como lidar com isso daí? Então, justamente a importância de se estudar é não se deixar cair nas narrativas. Né? Tem gente que fala, bom, a importância da história para não repeti-la. Não é bem por aí. A importância da história para não se deixar levar pelas narrativas que tentam conduzi-la. Recontar, né? Você não acha que hoje tem gente já querendo ter um novo livro sobre algo que já aconteceu? Não foi uma ditadura, por exemplo. Essa é uma... Aí que tá, tem os revisionismos que são extremamente retrógrados, como esse, e tem os revisionismos que são importantes para desconstruir narrativas que ocultavam a veracidade de um fato. Por exemplo, na história nacional de qualquer país, você vê muitas narrativas, porque ninguém quer olhar para o seu passado nacional e ver um acúmulo de terrores. Uma coisa horrível. Exatamente. E por isso as narrativas, elas vêm conformar as pessoas àquela realidade atual. E as narrativas, por isso, são muito importantes para aquele momento presente. Claro. Não tanto para o passado, mas para a ideia que a gente se faz de hoje mesmo com base no passado. A história, ela vai ficando mais complexa. Eu quero saber se tem a ver também com o excesso de informação. A gente vive uma aceleração muito grande, né? A informação mesmo cria essa ideia de que tudo muda a cada momento, E é preciso, sim, se distanciar um pouco do imediatismo para conseguir desconstruir as narrativas, se distanciar, fazer uma análise que leva tempo. Né? Você tem que ler, tem que estudar, tem que compreender, comparar autores, ver as diferentes narrativas, explicações, tentar ver quais as falhas de um, as falhas de outro, e assim ir, né, criando uma história, ao mesmo tempo desconstruindo as narrativas que a gente consegue enxergar como sendo fabricadas. Então, isso tudo leva tempo, trabalho, empenho, tudo o contrário do que é hoje a mídia social. Como a nossa época vai entrar para a história? O início do século XX. O início do século XX. Você vai falar com o historiador, a nossa época tem que ser, no mínimo, Exatamente. 100 anos de latitude, né? é isso? A gente pega do início do século XX para esse início do século XXI, é uma época em que as características desse sistema, né, em que a gente vive, se acirraram, se aprofundaram nos seus piores traços, intervenção externa, tentativa de mudar, moldar e tudo. Ou seja, a gente está falando da nossa época, de uma era de muita falta de compreensão e de falta de empatia, Taz, em relação a diversidade, né? Diversidade. Olhar para o outro. Eu acho lindo conversar com uma historiadora, porque você fala do início do século, nós estamos em 2021. É assim mesmo?
Bom, eu tenho sim essa ideia de século mais longo, mas se você quiser trazer para o século XXI, a gente está falando realmente de um momento em que os problemas mundiais se acirraram muito. Por quê? Saímos de uma ideia, né, de que a Guerra Fria tinha acabado e vimos uma transição de uma época, de uma ideia, uma ilusão de uma calmaria, até se falava em fim de história, para uma ideia hoje de que os conflitos estão muito acirrados em linhas que seriam civilizacionais. Essa construção, ela é enorme, né? Tem uma enorme dose de ficção nisso tudo, de criar um mundo para justificar as guerras, para justificar as intervenções. Então, a gente passou por um momento em que criou-se uma ilusão de calmaria e que houve, inclusive, no Brasil, um período de crescimento econômico muito positivo, né? Saída da pobreza, conquistas de espaços sociais, para agora, junto com pandemia, o que parece ser um retrocesso muito grande para uma situação talvez de pior do que de Guerra Fria. Eu aprendi na escola, né, que Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, os bandeirantes foram ótimos, inovadores, abrindo os caminhos. Isso tudo agora está sendo rechecado, rediscutido. Como está o ensino de história hoje? Como ele pode nos ajudar? Eu não sigo de perto o que acontece nas escolas, mas o problema todo, Taz, é que a gente está falando de um lugar de um ensino muito fragilizado. Não é só o de história. É o ensino do português, da matemática e da história. São 3 disciplinas fundamentais que estão muito fragilizados na nossa sociedade e não se dá atenção para isso. E todos esses problemas agravados pela pandemia, evidentemente. Então, o ensino da história, que deveria ser algo interessante, algo que ajude a desconstruir, pensar, que tem relação com hoje. Muitas vezes a gente tem a impressão, mesmo não estando na sala de aula, mas pelo que a gente vê dos livros didáticos, e sem generalizar, porque tem excelentes professores de história nas escolas públicas por todo o país, Claro. mas a gente tem muito a impressão de que grande parte dessa história está sendo transmitida sem gerar interesse, consciência de como isso é relevante para o hoje, para a vida hoje. Eu quero te provocar com um fato recente. Tocar fogo na estátua do Borba Gato é um protesto ou é um vandalismo? Tocar fogo não resolve, evidentemente. O caso é que já havia alguns processos sendo discutidos, tramitando na Assembleia, na Alesp, para a remoção daquela estátua. Claramente é necessário, e eu apoio sim que se faça um trabalho de repensar nome de rua, repensar estátuas, o que significaram essas pessoas, essas personalidades, deve ser cultuada. Será que aquela estátua não deve ser levada para um museu? Para um museu, para ela ser contextualizada. Contextualizada, E exato. repensar nome de rua, você acha que é simplesmente trocar ou também recontextualizar nomes que naquela época estavam endeusando um ditador, um cara que não tem nada a ver? Eu acho que esse ditador tem que ir para o lixo da história mesmo, não tem nenhum problema. Isso tem que ser dito, né? Pode enterrar 7 palmos. Na Europa, existe um observatório do ensino da história, que pune, inclusive, né, educadores, combate de desinformação, extremismo, xenofobia. É uma boa ideia ou é uma forma assim de censurar ou de controlar a história? O debate em torno da liberdade de expressão, ele tem muitas armadilhas, evidentemente. A liberdade de expressão é um bem que tem que ser defendido assim, até o último grau possível. Tem um momento que atacar um certo grupo, exercer uma xenofobia ou um racismo, pode ser confundido com liberdade de expressão quando não é. E tem que se distinguir entre essas coisas. Então, racismo é racismo. Liberdade de expressão é liberdade de expressão, inclusive para poder denunciar que aquilo é o racismo. Então, grupos de vigília são sempre muito complicados, né? A gente está falando assim de mas... de um comitê que decide o que é a verdade ou não. Só que hoje, no Brasil, nós temos aí pessoas cometendo atos, né,
de agressividade, de atos de racismo, de atos contra a própria liberdade de expressão, em nome dela, né? Pessoas que falam, não, eu fui censurado. Estamos vendo muito gente aí. Como decidir o que deve ou não ser regulado? Tem que haver um espaço para uma denúncia clara, fundamentada, daquele ato de racismo e xenofobia. E, claro que você não vai abrir espaços dentro, né, da sua mídia, do seu canal, para esse tipo de atuação. E quando se identifica um ato de racismo, é importante sim que ele seja designado como tal e dito isso não é para circular livremente, como se fosse verdade. Uma fake news. A fake news tem que ser denunciada e, uma vez comprovada, removida da circulação do ar. E se a pessoa que produziu aquilo falar que você está indo contra a liberdade de expressão dela? Ela pode falar, ela tem o direito de falar, porque ela tem, inclusive, o direito de tentar mostrar que aquilo não é uma fake news. E tem que ser ouvida. Mas se tiver comprovado que é, então, meu caro, fake news não dá. Se ela quiser que a gente engula, né, aquilo calado, aí não dá. Né? O cala-boca já morreu, né? Pois é. Apelou, perdeu. Cala a boca, já morreu. Dizem que a história ela é escrita pelos vencedores, né? É o que falam. É simples assim? É simples assim. Sempre assim. Até que vem o historiador começar a mexer, né? Começar a hackear e encontrar ali onde o pessoal deu uma roubadinha, é isso? Isso aí. No Afeganistão, por exemplo, quem é o vencedor? Bom, o Talibã está nas ruas, né? Esse último... momento de saída dos Estados Unidos, o Talibã foi às ruas comemorar, festejar, né? Então, claramente há um fracasso da ocupação militar norte-americana e é importante que se diga que uma ocupação militar, essa foi a última grande ocupação militar no mundo, pelos Estados Unidos a terminar. Existem outras ocupações terríveis, militares no mundo. Quais as piores? A gente pode falar da ocupação israelense dos territórios palestinos, que se prolonga por décadas e décadas e décadas. Em relação à Cisjordânia, a faixa de Gaza, a gente está falando desde 1967. E é uma ocupação militar. Então, se a gente olha para o Afeganistão pensando essa ocupação terminou e já vai tarde, a mesma coisa a gente tem que pensar em relação à ocupação israelense dos territórios palestinos. É uma ocupação militar e amplos setores da sociedade israelense defendem que ela tem que terminar, porque ela traz prejuízo para todos naquela região. Tonight, it's a first-time event. We're bringing together a Palestinian DJ from Ramallah and a Jordanian DJ from Amman and me from Tel Aviv. And we are joining forces together to perform here tonight in Jerusalem. Arline, agora um momento mais suave dessa nossa conversa, eu vou invadir o seu celular. Eu trabalho tanto com história árabe que às vezes eu digo, cansei. Né? Eu quero ouvir jazz. Ella Fitzgerald. Cry me a river, 'cause I cried a river over you. Ou The Brubeck Quartet. Kalthum entre os árabes, uma egípcia. Eu tenho que agradecer a vocês que mandaram tantas perguntas, inclusive a Edna Paula, que fala assim, não vou fazer perguntas à doutora, porque ela sabe tudo. Ai, Edna. Será que ela sabe tudo? De forma alguma, Edna. Será que ela sabe? Eu gostei da piada. A Edna tem um ótimo senso de humor. Então diga para ela como que você quer entrar na história.
Eu sou irrelevante. Como que você quer ser lembrada? Eu quero ser esquecida. Porque quando a gente quer ser lembrado, infelizmente, a maioria das pessoas que são lembradas são por obras péssimas. Dá É melhor errado. ser esquecido. Professora Arlene Elizabeth Clemenchah, o que é a vida? Taz, você mantém essa pergunta genial. O que é a vida? Difícil, né? Eu não sei. Confesso que não sei, nada sei. Eu sei que nós vamos terminando e temos que fazer um registro histórico. A selfie. Como que a gente faz os filhos gostarem de história? Ler, leia junto com eles, leia quadrinho, qualquer coisa. Ah, pode ser qualquer história. Qualquer história, História em quadrinhos. história em quadrinho. É Que uma coisa dica. bem gostosa, tem que gostar de ler. Obrigado pela visita, querida. Obrigada a você, adorei, Até. adorei te ver.